Hoje vamos mostrar para vocês como o autoconhecimento é o primeiro passo antes de qualquer escolha profissional do seu filho. Somos especializadas em desenvolvimento pessoal, comportamental, focado em jovens. O autoconhecimento continua a ser a base mais importante para uma escolha de carreira consciente e bem-sucedida. Se é pai ou se você é mãe, provavelmente já percebeu o peso que a escolha do futuro pode ter na vida do seu filho. No Brasil, existe a pressão do vestibular, e em Portugal, a pressão dos exames nacionais e da escolha da área de estudo surge cada vez mais cedo. E, ao mesmo tempo, vivemos uma época em que os jovens têm acesso a uma quantidade quase ilimitada de informações. Encontram respostas para tudo na internet, menos para uma pergunta que é fundamental: quem sou eu? Os jovens podem pesquisar profissões, universidades, salários, tendências de mercado na IA. Mas será que existe alguém que conheça melhor as suas necessidades, os seus valores e os seus talentos que a si próprio? E qual é o resultado quando essa base não existe, não é? Nós vimos jovens a mudar de curso, a abandonar formações a meio do percurso, famílias frustradas com o investimento realizado e, acima de tudo, adolescentes cada vez mais ansiosos e inseguros em relação ao seu próprio potencial. E a verdade é simples: escolher uma profissão sem autoconhecimento é como iniciar uma viagem sem saber para onde é que queremos ir, não é? Até pode correr bem, mas o mais provável é perder tempo, energia e oportunidades pelo caminho. E é por isso que nós acreditamos que a primeira decisão não deve ser que profissão eu quero seguir, mas sim quem sou eu e que futuro faz sentido para mim. Interessante tudo isso que tu traz, Suzana, porque aqui no Brasil nós estamos com uma taxa de evasão no ensino superior altíssima, em torno de 57% dos estudantes desistem. Isso somando tanto a rede pública quanto a privada, né? Em 2021, a última estatística é que as instituições privadas tiveram uma evasão de alunos de 39%, significando 2,2 milhões de estudantes no Brasil que abandonaram o curso superior. E entre as principais causas está a falta de alinhamento entre o curso e a realidade do estudante, que é sobre esses valores, sobre esse autoconhecimento pessoal. A falta do envolvimento emocional do estudante também com a faculdade, com os alunos, ele tem pouca preparação acadêmica. E, em último lugar, aparece a questão financeira. Então, o autoconhecimento é um dos principais aspectos da evasão. E é essencial ter orientação e preparo antes de escolher uma carreira. E o que eu venho observando, né, na prática com os adolescentes, e acredito que você, Suzana, também, é esse paradoxo da informação. Hoje eles têm muitas informações, eles filtram opiniões de amigos, ouvem os familiares, ficam com esse peso da expectativa dos próprios pais, vão na IA, né, procurar informações, e no meio disso, de todas essas informações, se esquecem de consultar a própria vontade interior. Então, eles olham para todas as direções, menos para dentro. Isso é um problema que não é moderno, né? O filósofo Sócrates já dizia há milênios: conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Se o jovem não cumpre esse primeiro passo de se autoconhecer, como ele vai conseguir entender o mundo, escolher o seu lugar nesse mundo e no mercado de trabalho? Então, esse alinhamento de vida e carreira é a base de tudo para ter um bem-estar pessoal e, consequentemente, um sucesso profissional. É isso, Telma. O drama é que a sociedade atual exige que os jovens tomem decisões demasiado cedo. Como falámos no podcast anterior, em Portugal, por exemplo, muitos alunos começam a definir áreas de estudo por volta dos 14, 15 anos. E essa idade é uma fase em que estão a descobrir-se eles próprios, quem são, e o que gostam e quais os talentos. Por isso é uma enorme responsabilidade para alguém que ainda está a construir a sua identidade. E hoje em dia essa frase do Sócrates é invertida, não é? Nós queremos que eles conheçam o mercado, as profissões que dão dinheiro
todas as oportunidades que existem lá fora para só depois, talvez, descobrirem quem são. E é precisamente por isso que tantos adolescentes ficam bloqueados ao fazer as suas escolhas por impulso. Escolhem porque os amigos escolheram, porque os pais sugeriram, porque ouviram falar de salários altos ou por determinada profissão que está na moda porque foi divulgado nas redes sociais, não é? Mas quando a decisão não nasce de dentro, mais tarde surgem dúvidas, frustração e muitas vezes o arrependimento. Exatamente. Essa realidade que acontece em Portugal é igual a que acontece aqui. A única diferença é que vocês entram mais cedo no processo de escolha, enquanto o brasileiro, nos 17, nos 18 anos, assim que ele vai fazer o exame, é que ele para muito para pensar sobre que profissão, né, seguir. E eu gosto de uma perspectiva de um ator chamado Will Rogers, que ele resume bem o que a gente desenvolve na parte comportamental com os adolescentes, que ele dizia, se você quer vencer na vida, é muito simples. Primeiro, conheça o que você faz. Depois, ame o que você faz. E acredite de verdade nisso que você faz. Então, o sucesso, ele vem consequência desse empenho, desse amor que é colocado. Então, essa decisão, exatamente como tu colocou, Suzana, ela precisa nascer de dentro. Então, quando a gente dá um passo a passo para o jovem, né? Primeiro, ele conhecer a profissão para saber se ela faz sentido para ele. Não se basear nas redes sociais, em séries de TV, que tem muitas séries famosas que os jovens às vezes se empolgam e querem seguir aquela profissão da série. Olhar mesmo para dentro. Amar, né? Esse amar o que se faz é encontrar o propósito para estar numa carreira e por um longo período, né? E observar o quanto que você vai gerar de impacto com o seu trabalho. Quando você acredita no seu trabalho, a gente sabe que a gente gera um impacto na nossa comunidade local ou global. O problema é que o jovem ele quer pular essas etapas porque ele fica pressionado. Então ele quer amar e ele quer acreditar em algo que ele nem conhece, que fica insuficiente para ele sustentar isso ao longo do tempo. Completamente, Telma. E quando o jovem salta essas etapas, o resultado acaba por aparecer mais tarde, não é? Nós vemos estudantes que entram em cursos sem ter a certeza de que é aquela realmente a sua escolha. E passados alguns meses, sentem-se desmotivados, perdem interesse, começam a questionar se realmente era aquele o caminho certo, não é? De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciências em Portugal, são cada vez mais os alunos que abandonam o ensino superior. Num universo, para teres ideia, de mais de 265 mil novos alunos, cerca de 35 mil já não se encontram inscritos no ensino superior, no ano seguinte ao ano da matrícula. E o custo aqui não é só apenas financeiro, não é? Existe um custo emocional muito elevado. Sentimentos de fracasso, perda de confiança, ansiedade e até culpa por sentirem que desiludiram os pais ou desperdiçaram uma parte da sua vida, não é? E por isso nós defendemos que a decisão vocacional não deve começar na pergunta que profissão eu quero seguir, mas sim quem eu sou, o que é que me move, o que é que eu valorizo. E quando esta base existe, as escolhas tornam-se de certeza mais seguras. Eu adorei sua colocação, Suzana, e as suas perguntas. Trazer principalmente essa temática para os pais tão sensível que às vezes eles não param para olhar para esse sentimento do filho, que é quando o jovem abandona um curso, muitos pensam apenas no dinheiro que foi investido, né? No dinheiro que foi perdido, mas poucos enxergam o real prejuízo, que ele é invisível, que é essa frustração, essa culpa, essa perda de confiança, esse sentimento de estar atrasado na vida. E é normal o cérebro do adolescente ainda estar em desenvolvimento. Os hormônios influenciam as emoções e os impulsos às decisões. Então, os pais ficam, nesse momento, sem saber até onde eles orientam e até onde dá liberdade. E ao longo dos anos, a gente vai percebendo uma coisa muito importante, que um jovem não precisa apenas de orientação vocacional. Ele precisa de suporte e orientação comportamental e emocional, para depois ele pensar na vocação. Porque quando o jovem aprende a conhecer a si mesmo,
e a lidar melhor com os seus próprios desafios, ele ganha uma maturidade, uma clareza para poder fazer escolhas mais assertivas. É precisamente, Telma, o nosso objetivo não é dizer ao jovem qual é a profissão que quer escolher, não é? O objetivo é ajudá-lo a tornar-se a pessoa capaz de fazer escolhas conscientes e responsável. E quando um adolescente se conhece verdadeiramente, compreende os seus talentos, os valores e aquilo que realmente o motiva. E isso reduz significativamente o risco de decisões impulsivas e escolhas baseadas apenas na pressão externa. E ao mesmo tempo, os pais ganham igualmente algo importante, que é a tranquilidade de saber que o futuro do seu filho está a ser construído com bases sólidas e não apenas em expectativas ou modas ou influências momentâneas, não é? Verdade. Existe esse desafio recorrente, né, do nosso trabalho, que acontece quando os pais começam a perceber que o filho está perdido em relação ao futuro. Os pais dizem que o filho mudou, que ele está diferente, que ele não sabe o que quer, cada semana fala de uma profissão, perdeu motivação para os estudos, tem medo do filho fazer qualquer escolha de qualquer curso para não ficar para trás, então ele já não decide por uma vontade pessoal, ele decide porque precisa decidir. Enquanto isso, o adolescente vive um conflito completamente diferente dos pais. Eu acho que o nosso trabalho é também mostrar para os pais esse lado do adolescente, para que eles consigam lidar melhor com esses desafios, né? As perguntas dos adolescentes são bem diferentes. Eles ficam perguntando como eu posso descobrir exatamente o que eu gosto, tendo pouca experiência de vida, tendo vivido tão pouco. Será que eu tenho algum dom, algum talento que me faz me diferenciar dos demais? Então, como escolher uma profissão que tem sentido para mim e que também vai oferecer boas oportunidades do futuro? Então, são muitas perguntas do lado dos pais e também do lado dos filhos. E o problema é tentar responder a essas questões sem conhecer, sem esse autoconhecimento. Isso acaba gerando mais ansiedade, mais frustração. É por isso que o primeiro passo não é escolher a profissão. Então, a gente está reforçando que não é falar só sobre a escolha, é sim fortalecer o jovem emocionalmente, ajudá-lo a conhecer os seus talentos, os seus valores, os seus potenciais, para que ele tenha uma base construída para poder fazer uma escolha sem tanta pressão, mas uma escolha consciente, baseado exatamente nele. E é exatamente nessa ligação entre autoconhecimento e escolha profissional que eu vou deixar a Suzana falar mais um pouquinho. Sim, no fundo aquilo que os pais desejam é aquilo que nós ajudamos a construir, não é? Não é apenas um jovem que consiga bons resultados nos exames nacionais em Portugal e aí no Brasil no vestibular, não é? O verdadeiro objetivo é formar um adulto seguro de si próprio, que sabe quem é e que valoriza para onde quer caminhar. E por isso o nosso trabalho vemos frequentemente como o medo acaba por bloquear os adolescentes com um enorme potencial. Eu lembro-me de um jovem com uma capacidade natural extraordinária para liderar grupos. No entanto, evitava assumir qualquer papel de liderança com receio da opinião dos outros e de ser alvo de críticas e de brincadeiras. E o que é que ele fazia? Acabava por esconder aquilo que poderia ser uma das suas maiores forças. Outro exemplo muito comum é o adolescente que evita apresentar trabalhos na escola porque não acredita nas suas capacidades, não é? E não é falta de competência, muitas vezes é apenas falta de confiança e de autoestima. E quando a autoestima é frágil, os talentos ficam escondidos. E quando o medo fala mais alto, a vocação deixa de ter espaço para eles crescerem, não é? Nossa, perfeito, Suzana. Reforçando, né? Nós não começamos pela profissão, começamos pela pessoa. E a É. pessoa, ela com essa autoestima, olhando para si, ela tem capacidade para fazer a carreira, escolher a carreira. Então, a carreira é uma consequência de quem o jovem se torna diante das suas escolhas pessoais. E eu vejo, né, entre os meus clientes, pais que estão fazendo enormes sacrifícios e chegam no processo quando o filho já fez a escolha errada. Eles mudam, às vezes, o filho
de escola no final do ano, tiram da escola pública, colocam na particular, pagam cursinhos, aulas particulares, né, que você chama de centro de explicações, tudo para aumentar essa chance do filho conseguir passar nesse exame final. E essa preocupação excessiva vai minando essa força desse jovem que não está fazendo essa escolha real, né? Então, acho que o amor do pai e dos pais, eles merecem sim ser reconhecidos, todo esse esforço dos pais. Mas existe uma pergunta que quase nunca é feita. Estamos preparando, né, o jovem, o adolescente, somente para passar no vestibular ou, né, no exame nacional? Ou estamos preparando ele para viver uma vida adulta, tanto numa carreira quanto na vida pessoal? Eu acho que essa é a primeira pergunta e a primeira preocupação que os pais devem ter, de como que esse adolescente vai se portar com maturidade na vida. Então, o adolescente de hoje, ele não lida só com esse peso dos exames finais, ele enfrenta pressões que são estéticas, que é exatamente isso que tu trouxe, usando essa comparação, esse medo de se expor, porque a rede social virou uma coisa gigante. Então os jovens estão vivendo uma crise profunda de identidade, insegurança, e a tempestade hormonal, né, toda essa fase de mudança hormonal, tudo na vida deles fica muito intenso. E muitas vezes também fica intenso para os pais, e que não sabem como ajudá-los. Sim, sim, exatamente. Muitas vezes os pais procuram uma resposta rápida porque estão preocupados com o futuro dos filhos e isso é perfeitamente compreensível, não é? Mas não existe uma resposta pronta quando estamos a lidar com um ser humano que ainda está em desenvolvimento, não é? E é precisamente por isso que trabalhamos como primeira pessoa e só depois a profissão, como já referiste. Por isso, quando o jovem compreende quem é, quais os seus valores, as suas forças, os seus desafios, a escolha profissional deixa de ser um salto no escuro e passa a ser uma decisão consciente. Não é? Exatamente. Então, se você que está nos ouvindo percebe que seu filho, filha está perdida, indeciso, inseguro em relação ao futuro ou em relação a si mesmo, com pouca validação de estima, saiba que a sua família não precisa enfrentar isso tudo sozinha. O que eu e a Suzana fazemos é exatamente acompanhar o seu filho e fazer um atendimento totalmente personalizado e adaptado à realidade e aos desafios que o seu filho vem enfrentando. Então, se você pretende ajudar o seu filho a atravessar essa fase da adolescência com mais confiança, mais equilíbrio emocional, tendo uma clareza para poder fazer uma escolha a mais assertiva acadêmica e profissional, nós temos muito gosto em acompanhar você, o seu filho, nessa jornada. Sim, é isso, Telma. E se quiser saber mais, fale connosco e não deixe para a última da hora uma decisão tão importante para o seu filho. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui o seu gosto, subscreva aqui no canal, partilhe esse episódio com outros pais que também possam estar a viver esses desafios. Nós acreditamos que o autoconhecimento é um dos maiores presentes que uma família pode oferecer para o filho. Então, eu quero agradecer a Suzana por essa conversa enriquecedora, a todos os pais e jovens que nos acompanham, tanto no Brasil quanto em Portugal. E é um privilégio poder fazer parte de uma etapa tão importante da vida de tantas famílias. Então, aqui abaixo na descrição vai ficar os nossos contatos. O canal da Suzana é novo, então convido você também a se inscrever no canal da Suzana. Sim, obrigada por estar desse lado. Esperamos que este episódio tenha trazido também mais clareza para os pais, mais confiança e tranquilidade de saber que o seu filho não precisa de enfrentar este momento todo sozinho. Porque afinal o nosso objetivo não é apenas ajudar o jovem a escolher uma profissão, é ajudar a tornar-se um adulto seguro, consciente e preparado para construir o seu próprio caminho. E lembre-se, antes de escolher uma profissão, um jovem precisa de saber quem ele é. Por isso, até ao próximo episódio e um beijinho e até breve. Até! Até!